Vamos lá, Jássica. É esse aqui que é o exercício, né? É. Tá no exercício certo? Questão 1. Hum. Pego aqui o meu caderno. Fiz algumas anotações aqui. Conseguiu fazer os exercícios? Normal? Direitinho? Fiz alguns. Fez alguns? Mas na prova você vai fazer tudo, né? Hein? Hein, já Pode ser. pode ser. Eu acho tão bom, tão bonito a confiança que você tem em você mesmo. Então vamos lá. Questão 1. Considerando que a quarta parte da cidade esteja localizada no bairro A, a quarta parte do bairro A tenha casas de madeira, a quarta parte das casas de madeira do bairro A ainda não tem esgoto. Determine a que fração da cidade correspondem às casas de madeira que estão no bairro A e que ainda não tem esgoto. E aí? Fala comigo. Marquei a letra B. Sim, mas como é que você fez? Eu somei o de cima com o de cima e multipliquei. Eu multipliquei o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Perfeito, multiplicação de fração. Eu tenho aqui, ó, é tudo um quarto, né? Eu tenho aqui, ó, a quarta parte, né? A quarta parte da cidade está localizada no bairro A. Quarta parte da cidade é o quê? Um quarto. Vezes. A quarta parte do bairro A tem casa de madeira. Então, vezes um quarto, que tem casa de madeira. A quarta parte, de novo, das casas de madeira do bairro A, não tem esgoto. Então, de novo, um quarto. Determine a que fração da cidade corresponde às casas de madeira que estão no bairro A e que ainda não tem esgoto. É só multiplicar isso aqui. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4 vezes 4, E a 60, outra? 64. Letra B. Difícil? A gente passou bastante tempo falando só sobre fração, né? Multiplicação, operações. Você vê que cai, né? Segunda questão. Considere os conjuntos A, B e C. Dados, dados de tal maneira que A igual a 11, 13, 14, 15, B igual a 14, 15, 16, 17, A união B, união C igual a 14, igual a 14. Além disso, sabe-se que os números 17, 18 e 19 são elementos de C, mas não são de A. E que os números 13, 18 e 19 são elementos de C, mas não de B. Então, determine o número de elementos do conjunto C. E aí? 5. Isso aqui eu demorei a beça para entender isso. Conseguiu entender e conseguiu fazer? Uhum. Perfeito. Agora eu vou te dar um bizu aqui que tal, não sei se foi assim que você fez, porque esse daqui não é para sofrer com isso aqui não. É só você botar os conjuntos um em cima do outro. Conjunto A, Coloquei. colocou? 11, Coloquei. 13, 14 e 15. Ele dá o conjunto B? Dá o conjunto B. 12, 15, 16 e 17. 14, 15, 16 e 17. E ele dá a interseção, né? A interseção A, interseção B, interseção C. É o que isso aqui? É o que tem em todo mundo, né? Inclusive no C, que não está aqui ainda.
O que que tá em todo mundo? É só o 14. 14 e 15. Não, a interseção é só o 14. Sabe se os números. Ah, Aqui, é. ó. A Sim, sim, interseção B e a sim. interseção C é igual a 14. Então é só o 14. Se o 14 faz parte da interseção, então ele também tá aqui no C. Só que ele ainda falou mais sobre o C, né? Que os números 17, 18 e 19 são elementos de C, mas não são de A. Então vamos colocar aqui. 17, 18 e 19. São elementos de C, mas não são de A. E que os números 13, 18 e 19 são elementos de C. Aqui ainda está faltando quem? Exatamente, está faltando o PT. Faltando o 13. Está falando aqui que 13 também é elemento de C. Tá? Ah, mas por que não aparece na interseção? Porque ele é de C e é do A. Esses aqui é do C e do B. Não, nem é tudo do B. Só o 17 que é do B também. Tá? Então a pergunta é: quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco. Letra E. Dúvidas? Não, Tá tranquilo até agora? tá. Então vamos para a próxima. Um engenheiro mecânico foi contratado para gerenciar a execução de um projeto industrial. Durante a fase de planejamento, ele elaborou um cronograma físico-financeiro relacionando o avanço físico da obra com os desembolsos financeiros necessários ao longo do tempo. Sabendo que o projeto possui um orçamento total de R$ 1.500, já sublinha aqui já os valores, e duração de 10 meses, a empresa responsável solicitou que 40% do valor total fosse investido nos primeiros 4 meses para cobrir os custos iniciais da estruturação e aquisição de equipamentos. O restante do orçamento deve ser distribuído proporcionalmente ao longo dos meses restantes. Com base nesses dados, qual será o valor do investimento mensal nos últimos 6 meses do projeto? Aqui ele teve dois períodos, né? Dividiu nos primeiros 4 meses e depois os outros 6 meses. 40% do valor foi investido, 150. foi Não, investido não, aqui. 40% dá 600. É, foi investido aqui. 60% ficou para os próximos 6 meses, tá? Se a gente for olhar direitinho aqui, ó, qual será o valor investido? O valor mensal, ele quer saber o investimento mensal. Se eu vou pegar 60% do valor total e vou distribuir em 6 meses em forma igual, quanto que eu vou gastar por mês? 50. 10%. 10%. É igual a 150. Exatamente, 10% por mês. 10% de 1.500, 50. 150. Precisava calcular 40%? Não. Precisava calcular 60%? Também não. Só ia calcular aqui 10% que eu não preciso nem fazer conta. Correto? Teve dúvida nessa questão? No início, sim. Olha, mas tu conseguiu fazer sozinha? Precisou de ajuda? Qual foi? Precisei de ajuda. É na hora que eu precisei de ajuda para me encontrar. É. Então, mas eu fico feliz que você está conseguindo fazer essas questões, porque lembra que a gente já trabalhou com porcentagem e fração?
Isso daí era o calcanhar de Aquiles, né? Essa era a É, dificuldade monstra. Então, vamos lá? Vamos para a próxima. Eu nem sei que número que a gente tá já. 23. Terminou agora. Essa agora é Agora 24. 24. Dois agentes em saneamento, X e Y, realizaram uma tarefa em 7 horas no mesmo local, porém em horários diferentes e consecutivos, ou seja, uma troca de plantão, né? Um agente trabalhou, depois eles foram, trocaram, um foi embora, o outro continuou o serviço. É, então, ele sabe que o tempo do agente levou para realizar a tarefa foi de 3 horas a mais. O agente Y. O tempo que o agente Y demorou para realizar essa tarefa foi de. Então, eu tenho aqui dois agentes: agente X, agente Y. Quanto tempo os dois demoraram? 7 horas. Eu fiz 7 menos 3, 4, dividi 4 por 2, deu 2 horas. 2 horas para cada gente. 7 menos 3. 4. Aí tu Dividido por dividiu. 2, Vai dar 2. Deixa eu pensar aqui. É, é um raciocínio que funciona. E não dá para dizer que o raciocínio está errado, não. Porque, por conta disso aqui, o agente X fez 3 horas a mais que o Y. Então, o X, ele vai ser igual ao quê? O Y mais 3, tá? Quando você pega o 7 e diminui aqui por 3, né? Pega o 7 menos 3, o que que você está fazendo aqui? Você está tirando as horas que sobram. Se o Y faz 3 horas a mais do que o X, e você tirou essas 3 horas, usando 7 menos 3, aqui vai sobrar 4. 4 vai ser quem? Vai ser a soma dos dois. Por isso que quando você divide por 2, vai dar o 2 e vai dar certo ali. Eu prefiro que você monte o sistema, né? Porque o sistema de equação vai funcionar para tudo. Não tá errado. Olha, eu vou te falar, gostei de ver o raciocínio. Tá muito bom. Muito bom o raciocínio. E geralmente eu reclamo das tuas maneiras de resolver as questões, né? Mas nessa aí tu mandou bem. Mandou bem mesmo. É... Mas quando você monta o sisteminha aqui, ele vai servir para todo e qualquer tipo de questão dessa. Então, tenta entender isso aqui e tenta fazer aqui pelo sistema. Porque, só por isso, porque tu não tem que ficar raciocinando toda a questão, tá? Dessa forma daí, porque isso dá trabalho, hein? Vai ter questão que tu vai ter trabalho para pensar nisso daí. Se bem que, né, você manda bem nesses pensamentos teu aí. Vamos lá, se eu vou montar aqui no sistema, eu alguma tenho que. coisa tem que valer, né? Não, eu tenho que acertar a questão. Acertou a questão, tá valendo. Entendeu? Eu quero que você aprenda isso daqui para você acertar a questão. Tá? Vamos lá. Se o somatório dos dois tempos, né, do trabalho dos dois, do agente X e do agente Y, são 7 horas. Só que ele me falou que o agente X, ele trabalhou 3 horas a menos, né, no caso. Ou melhor, o Y trabalhou 3 horas a mais. Então, o X vai ser igual a Y mais 3. Quando eu tenho X igual a Y mais 3, eu simplesmente vou substituir o X lá em cima. Eu vou pegar isso daqui e vou substituir aqui no X. Então vai ficar y mais 3 e repete o resto. Mais y igual a 7. Então, onde apareceu y mais 3 é a substituição do x pelo y mais 3. Entendeu isso aqui? Essa daqui é uma das coisas mais difíceis de se entender quando você não sabe fazer sistema de equação. Essa substituição. Tá? Porque se o x é igual a y mais 3, eu posso simplesmente colocar y mais 3 aqui, no lugar do x, e fazer minha conta com uma incógnita só. Agora eu só tenho y para calcular.
Aí, agora vem o teu raciocínio. Por isso eu tô te falando, o teu raciocínio foi muito bem feito dessa vez. Porque aqui, ó, eu vou somar os termos semelhantes. Y mais Y é igual a 2Y. E agora o que não é semelhante, eu vou passar para o outro lado. Olha só o que que vai aparecer aqui. 7 menos 3. Que foi a conta que você fez. Tudo aqui, ó, e agora a gente continua, né? 2y igual a 4. Agora esse 2 aqui vai vir para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar y igual ao quê? 4 dividido por 2. Outra conta que você também fez. Então você raciocinou de uma forma diferente, fez a mesma conta, chegou no mesmo lugar. Y igual a 2. Tá? Mas o início eu gostaria muito que você se tentasse entender e fazer dessa forma. Tá bom? Cara, é essa, já. Não estou ouvindo o que você está falando. Não, tá com uma cara esquisita. Acho que tá querendo rir do meu bigode. Nem estava prestando atenção. Então, 25. É 25, né? É, tabela verdade. Não, Pela 25 verdade, é não. a da pesquisa. É. Dá 220. 220. É. Eu somei 640 por 45, deu 3.200. Mas deu 3.200, deu 288. Aí eu tirei 288 de 640. Deu 352. Eu dividi por 8. Então, uma situação aqui é a seguinte: quando eles falam de pesquisa de mercado, geralmente está se falando de quê? De uma questão de conjunto, onde você vai montar esses três conjuntinhos aqui, ó, o diagrama de Venn, e vai botar aqui os três cafés, A, B e C. Só que não é o caso dessa questão. Nessa questão aqui era uma questão de múltipla escolha. Três candidatos, quem você vai votar? Qual a sua intenção de voto? Você não pode votar em dois. Apesar dele não ter dito isso, tá? Porque no enunciado ele não fala isso. Mas a gente consegue inferir essa situação. A pesquisa de mercado foi realizada com 640 consumidores, tá? Então, meu total, 640. Três marcas: aroma forte, sabor perfeito, sabor suave e café perfeito. Os resultados mostram que 45% preferem aroma forte, AF. 45%. Entre o restante, ou seja, 55%, a proporção de preferência entre sabor suave e café perfeito é de 3 para 5. Então, entre os 55%, a proporção aqui é de 3 para 5, certo? Uhum. Agora aqui eu vou precisar achar o quanto que custa, ó. Falando de café, já penso logo no preço. 55%. Quanto que é 55% do total? 640. Essa conta eu vou precisar fazer. 55% de 40 vai dar quanto? 388. 388. 2. Eu não fiz assim. Eu acho que não é isso não, hein? Eu peguei os 640, multipliquei por 45, somei o resultado, deu 288. Aí eu peguei 640 Aí menos multiplicou por 288. 45%. Aí você achou 45%, certo?
Se pegar essa daqui e multiplicar, vamos lá, se você pega aqui 640 e multiplica por 45, isso daqui não vai dar 288 nunca. Só se você tiver feito por 45%. Aí pode até ser. Que aí vai ficar aqui. Aí vai dar isso aí mesmo. 45%. Eu te mandei a foto de como eu fiz. Deixa eu ver aqui. 640 menos 288. Tá, mas como é que tu achou esses valores? Pela soma que eu fiz. Fiz a divisão. Eu multipliquei 645, o Ah, resultado e final deu depois dividiu. 288. Não Eu deu duzentos e tirei oitenta e oito. É que você arrancou o zero aí, não era para arrancar. Você dividiu por 100. Você fez o quê? Multiplicou e depois dividiu por 100. Você não multiplicou por 45. Você multiplicou por 45%. Porque esses dois zeros aí, que você simplesmente sumiu com eles, sim, isso é uma divisão por 100, tá? Que tá certo porque tu tá calculando porcentagem. Aí vai dar perfeito aqui. Cadê? Cadê o meu... Aqui, no caso, vai dar 288, certinho. Foi a conta que você fez. Aí quando você vai subtrair 640 menos 288, isso 352. daqui vai dar 352, que é o que sobrou. Tá, vamos dar nomear as coisas. Esse 288 aqui foi o que gostou desse café daqui, do café forte aqui, aroma forte, né? Aroma forte, né? Que é 45% ou 288. O que sobrou foi que 352. Esses 352, Dividi por 8. ele foi feito proporcionalmente, uma proporção de 3 para 5. Perfeito. Por que que eu vou dividir isso aqui por 8? Que a proporção não é 3 para 5. Eu vou somar o 3 mais o 5, que vai dar 8. Vou dividir, 3 partes vai ficar em cima e 5 partes vai ficar por debaixo. Perfeito. Então pega aqui 352, divide isso daqui por 8, por 8. Para de preguiça. Vou botar aqui o Dá 44. da 44. Vezes 5 dá 220. Exatamente. Eita. Eu tô gravando isso daqui só pra ver como é que vai ficar, né? Porque essa gravação não vai prestar pra nada. Dividido por 8 vai dar 44. Agora o 44 eu multiplico por 5, que aí Dá eu acho essa 220. proporção de baixo, vai dar 220. E multiplico por 3 para saber a proporção do de cima, vai dar 132. Essa é a proporção. Só que quem é que está em cima e quem é que está embaixo? Ele fala ali, ó. Entre os consumidores restantes, a proporção de preferência entre o. Aí é outra coisa que eu falei em aula já isso aqui. Quando eu estou falando de proporção, o primeiro fica em cima. Sabor suave é o de cima. Sabor suave, SS. E o café perfeito, CP, é o de baixo. Aí ele quer saber, considerando depois, quantos consumidores preferem café perfeito. É o de baixo, 220. Letra C, tá? A única coisa que me incomoda nas tuas resoluções é você não saber me explicar o que você fez, cara. Você fez tudo certinho. Não consigo falar nada para ninguém, não. Obrigado Explicar pelo nada. ninguém. Obrigado pelo ninguém, tá? Tabelinha verdade.
Agora me fala aí, por que que tem esse montão de linha na tabela verdade? Tabela verdade não é só 4 linhas? Né? Dependendo da quantidade de proporção, são de preposições, esse aí teve 8 linhas. Ah, muito bem. Como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? 4V, 4F, 4 mais 4, 8. Não, é 2 elevado a n. 2 elevado a n. É como que eu calculo o número de linhas. Anota isso aí e decora isso. Número de linhas, 2 elevado a n. Quem é n? N é o número de proposições. Aqui eu tenho três proposições. Aqui eu tenho P, Q e R. É 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, essa tabela verdade aqui, ela tem 8 linhas, porque eu tenho três proposições. Essa É parte 2 você vezes 4, acertou. Essa 2 parte vezes você 2, 4. É 2 vezes 4, 8. Sim, mas e se tivesse seis proposições? 3, 4. É só isso mesmo. Soma, 16. dá 16 não. Dá mais. É 2 elevado à sexta potência. Se eu tenho aqui seis proposições, tô com preguiça de fazer essa conta. Vou fazer isso 2 na vezes 2, 4. calculadora. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 64 linhas. Aí tu imagina montar uma tabela verdade com 64 linhas. Que delícia, hein? Para uma boa notícia, em concurso, o máximo que eu já vi foram 16, tá? Eu já vi numa prova com quatro proposições, tinha que montar a tabela verdade. Aí, ou seja, 16 linhas. Foi o máximo que eu vi. E só vi uma vez os caras cobrando isso, tá? Então, como que eu calculo o número de linhas? 2 elevado a n. Então vamos lá, em coro, vai todo mundo. Como que eu calculo o número de linhas? Cadê o coral, gente? E caramba. Você falando. Como é que eu calculo o número de linhas de uma 2 elevado a proposição? n. 2 elevado a n. Quem é n? O número de proposições. Perfeito. Então, aqui tem aqui ele quer saber o quê? Qual número de verdade, né, eu tenho aqui na última coluna? E vem fazendo uma a uma aqui. Cara, de verdade, presta atenção nisso daqui, porque isso daqui eu não preciso fazer do jeito que ele está falando aqui. Eu não preciso ir preenchendo essa tabela aqui. O que que na verdade ele quer? Que eu resolva esta proposição aqui, essa equação. Isso é uma equação, né? Eu chamo isso de equação, uma equação proposicional. Eu vou reescrever ela aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse é o pulo do gato, ó. Vou reescrever. R, E, Q, se então, que, ou, não, P. Foi? O Foi. que que eu reescrevi aqui? Só peguei o que está aqui e passei para cá. Vou colocar tudo aqui embaixo de cada uma. Quem é o R? R é os alternados, ó. VF, VF, VF. Então vou colocar aqui. Pronto. Quem é o quê? O que é as duplinhas, né? VV, FF, VV, FF. Vou botar aqui. V, V, F, F, V, V, F, F. Agora eu tenho aqui, ó, Q de novo. Mesma coisa.
PV. Não P. Não P eu não tenho aqui, eu só tenho P. O que que é o não P? É a inversão dos valores lógicos. Quando eu nego uma proposição, nada mais é a negativa de uma proposição é negar o valor lógico dela. Então, eu vou negar isso aqui. Não tá V, V, Sim. V, V, F, 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 F. Então, eu vou trocar. O F Sim. veio para cima, o V vai para baixo. F, F, Isso. F, F, V, 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 V. Foi? Agora, eu troco aqui a cor da canetinha. Botar um vermelhinho aqui. Eu tenho aqui uma condicional, não é? O sim, então. Sim, então é o último a ser feito. Eu vou fazer qual? Eu vou fazer os parênteses. Aqui o conectivo é o e. No conectivo e, eu preciso ter o quê? Duas verdades para ser verdade. Então aqui é verdade, aqui é falso, aqui é Falso. falso, Falso. falso. Verdade. Falso, falso, falso. E aqui? Aqui o conectivo é o ou. No ou eu preciso de uma verdade apenas para que seja verdade. Então aqui é verdade, verdade, verdade. Opa, 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 deu ruim ali. Aqui não tem verdade ali. Verdade, verdade. Falso, falso. Verdade, 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 verdade. Para que seja. Agora a gente vai resolver o quê? Agora resolve a condicional, que é o que ele pediu. Ele quer saber quantos são as verdades que eu tenho ali. Quais são as verdades que eu tenho aqui na condicional. Vou olhar só para o vermelhinho, tá? Onde é que vai ter falso? Quando aparecer a Vera Fischer. Verdadeiro e falso. Ou seja, como eu tenho 8 linhas, o que que eu vou olhar? Eu preciso ter falso no segundo. Então, vou olhar primeiro os falsos aqui, porque se aqui for verdade, não me interessa o que que vai ter aqui do outro lado. Se aqui for verdade, aqui vai ser verdade, o resultado final vai ser verdade. Quando eu olho aqui na terceira linha, aqui é falso, mas a terceira linha aqui também é falso. Então, isso daqui também vai ser uma verdade. E quando eu olho na quarta linha, que é o outro F que tem, aqui na quarta linha também é falso. Então, isso daqui também vai ser verdade. Então, eu estou diante de uma tautologia. Tudo isso aqui é verdade. Aí a pergunta da questão foi: quantas verdades, quantas letras V aparecerão na última coluna? A última coluna é isso aqui, é o que a gente fez aqui. Oito. Oito. Tá, oito. Em ano de eleição, é importante dizer o quê? Isso daqui, essa construção, é muito utilizada, mas muito utilizada mesmo para discursos políticos. Eles organizam as falas deles, né, todas as proposições, de modo que seja tudo verdade, mesmo que alguma dessas proposições que estão falando sejam falsas, tá? Isso é interessantíssimo quando a gente está analisando que, mesmo que eles partam de premissas falsas, o resultado do valor lógico acaba dando tudo verdade. Isso daí a gente nem percebe, mas isso no nosso, quando a gente está assistindo um discurso desse, é aquele discurso que tu olha, caramba, esse cara aí é bom. Só que ele está baseando tudo em premissa falsa, entendeu? Então, vale a pena, cara, vale muito a pena pegar isso aqui e tentar aplicar na nossa vida cotidiana. O que não vale é falar igual o colega lá falou. O colega lá falou que não existe verdade absoluta.
Ele virou para mim, aí ele, rapidinho, só um parênteses aqui, rapidinho, que eu não aguento não, preciso dividir isso com alguém. Ah, você é a pessoa ideal para dividir isso. Ele falou: não existe verdade absoluta. O que é verdade para mim não é verdade para você. Aí eu falei: como não existe verdade absoluta? Eu peguei um objeto, botei aqui assim. Se eu soltar isso daqui, o que vai acontecer com isso? Se eu soltar isso aqui, ele vai cair. Ah, mas isso daí é física. Aí ele também é cristão, né? Aí eu falei: então vamos para a Bíblia, então. Que Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não é verdade absoluta. Não, isso daí é verdade pra mim e pra você, mas não é pra outra. Eu falei, cara, que loucura é essa da tua cabeça, cara? Que cada coisa é uma coisa? Não, cara, é tudo uma coisa só. A gente divide para estudar, né? Aí a gente vai voltar lá em René Descartes, que começou com essa história daí. Ele dividiu para a gente estudar e aprofundar no assunto. Mas em momento algum ele falou que cada coisa é uma coisa diferente. É tudo uma coisa só. Então a aplicação do que a gente fez aqui, dessa tabela verdade, cara, na vida é libertador. É libertador, de verdade. Mas vamos voltar aqui para nossa aula. Questão, que questão? 20 e quanto já? Por Agora é 27. que tu tá rindo? Não, Por trás de uma extensa quantidade de linhas de programação de certo equipamento, há um comando que, traduzido para a língua portuguesa, poderia ser lido como: se o usuário apertar o botão verde, imprima. Naturalmente, considerando esse único comando, pode-se dizer logicamente que tal sentença só é falsa no caso em que aparece a Vera Fischer numa condição. Não, sim, então. Então, é, o que que, como é que vai fazer a falsidade aqui? Ele tem que negar, certo? Eu tenho aqui se P, então que? Então tenho se P, então que? Aí ele fala, logicamente, para negar isso daqui. Cara, nem precisou fazer a negação disso aqui. E aqui você poderia fazer simplesmente a negação. Como é que faz a negação disso? Mantém e nega. Então, mantém o P, o se então vira e nega que, ou seja, apertei o botão e ele não imprimiu. Está negada a sentença, tá? Ou seja, o usuário aperta o botão verde e o equipamento não imprime. Letra D. Na letra A, ele negou, o usuário não aperta o botão verde. Se ele não aperta o botão verde, não imprime. Isso daqui não necessariamente nega. O usuário não aperta o botão verde e o equipamento imprime. Então ele está com defeito, porque o equipamento é para imprimir só depois que aperta o botão. Isso é mau contato, o nome disso. O usuário aperta o botão verde e o equipamento imprime. Isso daí é o funcionamento normal. É o que ele está falando lá, não tem negação disso aqui. E na letra D, a única que é verdade, né? Que é a resposta, que o usuário aperta o botão e o equipamento não imprime. E aqui ele criou um botão vermelho, né? Onde que ele arrumou esse botão vermelho para apertar? Hein? a mínima ideia. Alô? Oi? Não, tu tá aí distraído aí. Então, Não onde é que estou ele arrumou? distraída, não. Estava olhando aqui a questão. Onde é que ele... Ah, tá acompanhando aí no Estou papel. falando que eu não faço a mínima ideia. Estava olhando aqui o vermelho. Pois é, aí ele apertou o botão vermelho. Tá, não é desse equipamento. É um outro equipamento aí pra apertar o botão vermelho. Próxima. Considere o argumento composto pelas premissas. P1. Se o navio é um graneleiro, então transporta soja. P2. O navio não transporta soja. A partir dessa premissa, qual é a conclusão logicamente válida? Cara, isso daqui é equivalência, né? Ele negou a negação do consequente. O nome disso é modus tollens. Se você quiser anotar.
Isso daqui só aparece em edital. É importante saber só porque em edital aparece esse nome. Modus tollens. O que é isso? Negação do consequente. Eu tenho se P, então Q, aí ele diz aqui, logo, não Q. Se ele negou Q, o que que eu tenho que fazer? Negar Havia P. transportações. Negar P. Se ele negou Q, eu nego P. Isso daqui é o método contrapositivo ou simplesmente X negado, tá bom? Vamos lá. Na condicional, esse esqueminha aqui é interessante. Um esqueminha que salva vidas. Esqueminha que salva vidas. Tem duas proposições, condicional, P e Q. Ou afirmando, ou seja, ele confirmou que o primeiro é verdade, então automaticamente o segundo é verdade também. E volto negando. Se ele negou o Q, eu tenho que negar P também. Vou afirmando, volto negando. Vou afirmando é modus ponens. Volto negando é o modus tollens. Se eu não souber disso, o que que eu preciso saber? Que na condicional não pode aparecer Vera Ficha. Isso daqui é baseado nisso. Tá, porque se eu confirmei que o primeiro é verdade, o outro tem que ser também, porque se for falso vai aparecer a Vera Ficha, tá? E se eu nego aqui o consequente, o antecedente também tem que ser negado, porque também tem que ser falso. Porque se o antecedente for verdade, vai aparecer Vera Ficha e vai ficar falso. Tá, então isso daqui tu sabe que a Vera Ficha é falsa, né? Então você não precisava nem saber disso daqui. Agora, né, questões assim mais conceituais, pra ser bem sincero, eu nunca vi, mas alguns casos aparecem dele falar usar um nome, né? Modus ponens e modus tollens. Ou afirmando, né? É ponens, volto negando, é tollens. Aí ele faz o quê aqui? Ele negou o consequente. Se eu neguei o consequente, qual é a minha conclusão lógica? Que eu tenho que negar o antecedente também. Quem é o antecedente? O navio é um graneleiro. Só que ele só é um Ah, graneleiro é. se ele transporta soja. Se ele não transporta soja, então ele não é um graneleiro. Letra E. Letra E. Letra E de eu passei. Vai ser amanhã? Vai Amém. ser, vai ser amanhã, não? Recebe aí, irmão. Recebe aí. Próxima questão. 28 já? 29? 28, né? 9. 29? Nossa. Considere a sentença. Todos os técnicos de informação são bons programadores de sistema. E assinale a alternativa que apresenta a negação dessa sentença. Cara, como que eu nego a proposição categórica? Todos. Fala pra mim. Como eu nego todos? Isso daqui são proposições categóricas. Pelo menos um. Pelo menos um. Muito bem. Olha, você tá me dando orgulho hoje. Sentindo orgulho de ser teu professor. Não olha com essa cara, não. Tô falando a verdade. Tô de deboche com você, não. De verdade, cara. Olha, eu vou te falar. Que avanço. Semana passada tu tava. Se fosse presencial, eu ia te dar uma jeguada. Ia pegar a Fátima. Olha só. Categórica. Eu tenho aqui universal, universal e particular.
Eu tenho também, porque eles podem ser o quê? Afirmativo ou negativo. Quem é o universal afirmativo? É o todos. Quem é o universal negativo? Nenhum. Cara, a letra fica muito ruim aqui no nesse aplicativo. Achei não. A minha letra fica tremida demais. Não parece tremido pra você, não? A mesma coisa. Sério? Que ela não tá tremida pra você? Pô, então tá bom. É a mesma coisa que você vê nos outros professores, né? Porque eles devem estar tremida também, tu já acostumou. Que esse é do aplicativo, é do PowerPoint. Quem é o particular? Afirmativo. Algum, algum sim. Particular negativo. Algum não. Cara, lembrou dessa tabelinha? Na hora das proposições categóricas, ela é importante, tá? Só para proposição categórica. É o todo, algum, nenhum. Tá? Aí eu preciso fazer o quê? A negação das proposições categóricas. Como que eu nego tudo? Negação do todo. Negação do todo. Para universal afirmativo, eu mudo tudo. Eu vou para o particular, só que não é mais afirmativo, é negativo. Não. Algum não. E pegar o verde, que eu acho que não vai tampar tudo, não. Se eu tô no universal negativo, se é nenhum, como é que eu nego nenhum? Algum sim. Algum sim. Ó, ficou bonitinho, verde e amarelo. Bem patriótico. Nem foi de propósito. Algum sim. E se for o algum sim? O algum, como é que eu nego algum? Não vai pro nenhum. Se o algum é, então a negação é o nenhum. Pra fazer o caminho de volta. Se eu tenho que algum não foi, qual é a negação de alguém não foi? Se eu falo, Não não, foi. alguns alunos meus não passaram na prova. Como eu nego essa afirmação? Nenhum. Não. Se algum não passou, Algum. a negação de algum não é todos. Todos passaram. Ah, tá. É, não, Entendeu? não li, Porque o que lembrei. acontece? Presta atenção aqui, nesse questão aqui. Porque isso é interessante isso aqui, cara. Se eu falo que alguns passaram, se eu for montar isso em conjunto, tá? Imagina esse conjunto aqui, ó. Bife do pica-pau. Todo A é B, certo? Uhum. Agora, se eu falo que algum A é B, tá errado? Não, Não tem alguns A's aqui que são B? sim. Então não negou. Se eu falo que todo A é B, todos são, a negação vai ter que ser algum não é. Eu tenho que ter algum aqui fora, porque se eu falar que algum é, eu não tô negando, eu tô confirmando. Se eu falo que algum não é, a negação vai ser o quê? Vai ser o todos. Foi?
Foi. Aqui ele está querendo negar exatamente isso, que todos os técnicos da informação são bons programadores. Como que nega isso aqui? Isso nem é negação de proposição categórica, mas aí, como parece Pois todos não. aqui, porque aqui eu tenho uma proposição, né? É uma proposição simples, né? Todos os técnicos de informação são bons programadores. Ou seja, alguns técnicos de programação não são. Aí aqui ele já começa logo na letra A o nenhum. Que aí pega muita gente isso aqui. A negação do todo é nenhum. Não. Aí que manteve o todos, né? Todos os técnicos de informação são maus. É a mesma coisa, né? Se o nenhum é bom, todos são maus, é a mesma coisa. O A e B falou a mesma coisa. Há pessoas que não são técnicos de informação que são bons programadores de sistema. Cara, ele tá falando aqui, vamos para esse conjunto aqui, que todos os técnicos de sistema, todos são bons. Aí tá falando aqui que há pessoas que não são aqui, ou seja, que tá aqui fora. Cara, cachaça pura. Não tá dizendo absolutamente nada a respeito disso. Há pessoas que não são técnicos de informação e que não são bons. Ah, tá. Que é que são bons programadores. Falou que tem gente aqui, que tem gente aqui. Não é isso que tá escrito lá. A negação correta tá na letra E. Pelo menos um técnico de informação não é bom programador de sistema. Tranquilo? Copiou isso aqui? Bem coloridinho aí no caderno, no teu material também? Pede pra mim não, hein? Você tá vendo, hein? Tu tá com a cara já, se eu te falar, cara. E essa última questão, Eu não deliciosa, consegui cara. fazer, não. Ah, não acredito, a questão fácil dessa, essa questão, cara, a Juliana é melhor, né? A Juliana é melhor. Eu fui fazendo essa questão com ela, que ela também não conseguiu fazer, e lá só deu o resultado, né? Esse simulado 3 só tem o gabarito, não tem a resolução comentada. Aí depois que eu fiz ela, é só isso? Cara, olha só. Eu, sinceramente, eu não sei o que que esse cara usou, mas aguçou muito a criatividade dele. Por quê? Porque isso daqui ele fez o seguinte, ó. Ele multiplicou embaixo e dividiu pela multiplicação do de cima. Vou pegar aqui o de baixo. 5 vezes 10. E Uhum. dividiu pelo de cima. 1 vezes 2. 5 vezes 10, 50. Dividido por 2, 25. Aplicando a mesma É regra. isso? É isso. Aplicando a mesma regra no segundo, eu tenho 4 vezes 6 dividido por 2 vezes 3. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 3, 6. 24 dividido por 6 é igual a 4. Agora você consegue calcular T, né? O T vai ser 8 vezes 9 dividido por 3 vezes 4. Dá até para simplificar isso aqui antes de fazer a multiplicação, para não ter que fazer multiplicação e divisão muito alta. 4 dá para simplificar com 8, vai ficar 2. E o 3 simplifica com 9, vai ficar 3. Opa, 2 vezes 3 ficou bem mais fácil, né? Que é igual a 6. Quem é T? T é igual a 6, letra E. Bom, e assim a gente termina mais uma aula. O que que você achou? Animada? Animada para prova?